O Lula disse na live dele que tem que fechar todos os clubes de tiro. Na manhã seguinte já tinha o Flávio Dino colocando uns panos quentes, dando uma amenizadinha ali, dizendo que não precisa fechar, basta regular e fiscalizar. Vamos ver essas falas aí. Então tem uma meia dúzia aí de pessoas que querem, não, vamos abrir. Sinceramente, eu não acho que o empresário que tem um lugar de praticar tiro é empresário. Eu, sinceramente, não acho. Tá, então o Lula, para quem não está sabendo, ele agora está fazendo as lives dele, né? Não são como as lives do Bolsonaro, que é obviamente, mas está fazendo lá as lives dele, né? E daí na live da última terça-feira à noite, né, no dia 25, ele soltou essa fala aqui. O cidadão quer uma pistola 9mm. Por que ele quer? O que ele vai fazer com essa arma? Vai fazer coleção? Vai brincar de tiro? Porque, no fundo, esse decreto de liberação de arma que o presidente anterior fez era para agradar o crime organizado. Porque quem consegue comprar é o crime organizado e gente que tem dinheiro. Pobre trabalhador não está conseguindo comprar comida, não está conseguindo comprar o material escolar do seu filho, não está conseguindo colocar um brinquedo que o moleque precisa no Natal. Então como é que as pessoas que trabalham vão comprar fuzil, vão comprar rifle, vão comprar 10 pistolas, 12 pistolas, 15 pistolas? Que diabo é isso? A pessoa quer comprar carne, a pessoa quer comprar óleo, quer comprar cebola, quer comprar, sabe, coisa para comer, as pessoas querem comprar coisa para escrever, querem comprar livro, as pessoas não querem violência. Então tem uma meia dúzia aí de pessoas que querem, não, vamos abrir. Eu, sinceramente, eu não acho que o empresário que tem um lugar de praticar tiro é empresário. Eu, sinceramente, não acho. Eu já disse... Empresário que tem lugar para praticar tiro não é empresário. Fábio Dino, nós temos que fechar quase todos, só deixar aberto aqueles que são da Polícia Militar e do Exército. Fechar quase todos, só deixar os abertos que são da Polícia e do Exército. Ou da Polícia Civil. É a organização policial que tem que ter lugar para tirar, para treinar tiro. Não é a sociedade brasileira, nós não estamos preparando uma revolução, eles tentaram preparar um golpe. FIFO. Nós não. Nós queremos é preparar a democracia, fortalecer a democracia. Não estamos querendo preparar a revolução, diz o cara que insiste em que é um comunista, né? Mas, enfim, daí o Lula falou isso na terça-feira, né? Noite do dia 25. Na quarta-feira, manhã do dia 26, o Flávio Dino já estava, opa, não é bem assim, vamos lá para o Poder 360. Não vamos fechar clube de tiros, mas regular e fiscalizar, diz Dino. Daí ali ó, as aspas do Dino. Os clubes de tiro cresceram nos últimos anos sem nenhuma regulamentação. Então você tem clubes de tiro sérios que de fato se dedicam à atividade esportiva. Infelizmente, na ausência de fiscalização, por trás de atividades legais, se implantaram atividades criminosas, desviando armas, vendendo armas para quem? Quadrilhas, afirmou o ministro. Mas, enfim, é essa discussão, Orlando. De um lado, o Lula dizendo: vamos fechar todos os clubes de tiro, porque o trabalhador, que é trabalhador de verdade, ele está correndo atrás de comprar comida, de pagar a escola, ele não vai ter arma. E o Dino dizendo: não, calma aí, vamos só fiscalizar, vamos só regular, que vai ficar tudo na boa. Cara, eu não vou entrar nessa ideia do CAC discutir, porque eu acho que a discussão é anterior a isso, né? Assim, é entender por que as pessoas querem arma, né? Eu acho que é uma questão importantíssima, que eu acho que não é... Infelizmente, assim, como tudo, né? Como tudo, ela é uma questão que não é, talvez, discutida de uma forma correta. Não é correta, mas assim... Por que as pessoas querem armas? Vai lá, Sofia, vai lá, responde. Por que tu acha que as pessoas querem armas? Sabe que é uma boa pergunta? Eu acho que deve ter alguma coisa aí, até meio freudiana, quando eu penso que são as pessoas que querem armas. É meio que para tirar uma sensação de impotência, alguma questão assim, eu imagino. Eu acho que tem uma linha aí, né? Porque, assim, cara, eu peguei esse
dado, entre aspas, assim, era um dado secundário das minhas pesquisas, né? Porque os grupos que eu, lá para trás, monitorava e olhava, era muito comum que as pessoas falassem, né? Essa frase do que o Lula falando assim, os pobres não querem isso, o pobre não quer. Cara, eu monitorei muito grupo de gente, de evangélicos pobres, né? E as pessoas queriam armas. Por que elas querem armas? Sabe? Assim, tem uma situação que eu acho que é importante a gente fazer, e por isso que eu acho que é importante você olhar para o outro lado, né? E muitas vezes não é exatamente o outro lado, não na base da caricatura, não na base da crítica pura e simples, não na base da galhofa, mas olhar para o outro lado e entender por que o outro lado fala determinadas coisas, né? Por que o outro lado defende determinadas coisas. Cara, você pensa no seguinte, o Brasil, de fato, é um país assim que a gente, especialmente nos grandes centros urbanos, a gente normaliza a violência, né? A gente normaliza taxas bem complicadas de assassinatos, roubo, sabe? Tipo, e isso tem uma relação muito forte, né, com uma questão da própria história da concentração de renda no Brasil, né? Enfim, a gente sabe como é que funciona, assim, que a origem da violência tem uma relação, e é importante dizer isso com muita calma, porque você fala isso hoje em dia, as pessoas, você está demonizando e criminalizando a pobreza. Pô, eu sou de uma família muito pobre, tá ligado? Tipo assim, eu estou dizendo que você tem, obviamente, né, uma relação entre violência e pobreza, né? Entre a violência, o crime organizado, ele vai seduzir, né? Ele vai regimentar os mais pobres para um lado. E não é à toa que a PM também faz isso, né? Também é importante lembrar que, né, que os dois lados da equação estão arregimentando as pessoas entre os mais pobres, né? É importante lembrar que a polícia, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, em sua grande maioria, os integrantes vêm das camadas mais baixas da sociedade, né? Tipo, então assim, e para muita gente é uma carreira, porque é uma carreira estável, né? Aquele tipo de monte de coisa que a gente tem que entender. E aí, quando a gente olha para isso, e a gente tem que olhar para isso, inclusive, para entender o poder que os militares têm no Brasil, né? O militar enquanto uma instituição para a imaginação do brasileiro. Cara, eu cresci, tá ligado? Tipo assim, com as pessoas me dizendo que eu tinha que ser militar. Porque pô, você é inteligente, cara, pô, faz um concurso, faz uma prova para sargento, faz uma prova para ser oficial, saca? Tipo, porque, cara, a carreira dos sonhos, né, dos mais pobres é ser o militar, tá ligado? E aí, vamos lá. Aí a gente olha para esse cenário e a gente vê um país onde você tem altos índices de violência, né? Você tem altos índices de violência e você tem, especialmente a partir dos anos 90, você tem a formação de uma classe média. E quando eu digo classe média, vamos entender o que eu estou chamando de classe média, porque as pessoas acham que a classe média, sei lá, o Dória, tá ligado? Não, gente. A classe média, provavelmente a maioria das pessoas que está aqui está enquadrada no conceito de classe média, tá bom? Não caiam naquele pastiche de se referir à classe média como se fossem os mais ricos da população. Não é isso, não. Então, vamos lá. A gente tem a classe média, né? Você tem a classe média. Se forma uma classe média no Brasil, ali, especialmente a partir dos anos 90, essa classe média mais que não estava tão descolada dos mais pobres, né? Eu gosto de falar é o pobre premium, né? É o pobre premium, né? Tipo assim, essa classe média ali remediada, né? E aí esse pessoal, você vê um cenário onde a violência explode, anos 90. Cara, quem é do Rio de Janeiro lembra disso. Quem é dos anos 90 lembra disso. Entendeu? Tipo, você vai ver o que era a violência. A violência se torna um espetáculo na televisão. Os tiros, sabe? Aquela coisa dos fuzis e tudo mais. Você cria uma indústria da violência que elege pessoas, né? Inclusive elege pessoas que... Boa parte, né, do que a gente viveu com o bolsonarismo tem sua origem aí, né? Dessa ideia de você precisa de um Bolsonaro da vida, você precisa de um político desse que vai dar jeito na sociedade brasileira, uma solução amarga, né? E em contrapartida disso, a gente está falando de uma população, tipo, classe média 10, 15 salários mínimos. Não é isso não, tá bom?
classe média não é 10, 15 salários mínimos, não. Tá louco. Isso é classe média, gente rica. Quem ganha 10, 15 salários mínimos é rico. Tá? Não é classe média, não. Os critérios utilizados, inclusive, para o IBGE, são bem diferentes disso. Né? Mas, enfim, se tem uma remuneração de 3K mais, é classe média. Exatamente, Thiago. E aí, vamos lá. Nesse cenário, a classe média, né, especialmente a classe média urbana, ela se percebe como impotente. Né? É aquilo, o cara, como é que o cara vai conservar o carro dele? Como é que o cara vai conservar os poucos bens que ele tem? Né? E aí você tem uma polícia que é feita para não funcionar, né? Você tem a política de violência, a política, né, de segurança no Brasil basicamente é matar pobre preto, né? A gente sabe disso, né? E trancafiar pessoas por qualquer motivo nas prisões, que depois você bota a pessoa ali para fazer um reservatório, e quando aquela pessoa sair, tipo, tem emprego, não tem nada, né? Aquela pessoa só vai piorando a situação. E aí o que acontece? Nesse cenário, a ideia de possuir armas, ela emerge enquanto um bem de desejo. É aquilo que vai garantir que você vai manter o seu carro, que você vai manter o pouco que você tem, né? Um pouco da sua segurança. Gente, eu estou dizendo isso não para dizer que isso é legal. Eu, como antropólogo, né, eu tenho que entender de onde emerge isso e não ficar na caricatura. Porque se eu consigo entender de onde emerge isso, sem ficar na caricatura, sem ir para o deboche, sabe? Eu consigo, enfim, efetivamente pensar numa solução para isso. Sabe? Então, assim, como você consegue, né, fazer como que você consegue fazer um diagnóstico da sociedade, né, um diagnóstico desse desejo pelas armas e oferecer para a sociedade uma resposta que não seja reforçar esse desejo e que, ao mesmo tempo, você ofereça lá na origem uma resposta para a origem desse problema. Sabe? É isso que é o problema. É essa que é a grande questão. Tem uma pessoa que fala assim, tem que tomar cuidado com essas definições de classe média ou rico. É mais fácil pensar em capitalista e de classe trabalhadora, porque assalariado tem diversos níveis, mas não deixa de ser fudido. As coisas são bem mais complexas que isso. Quando eu falo classe média, a gente tem que falar de um recorte econômico, e esse recorte econômico, em 90% dos casos, está atrelado a um padrão de consumo. Gente, não fiquem se perdendo com discussões que vão para um outro lado. Quando a gente fala de uma pessoa que ganha 3, 4, 5, 6 mil, essa pessoa tem um determinado padrão de consumo, essas pessoas vão ter determinados padrões de consumo que muitas vezes as inserem em grupos muito específicos da sociedade, grupos culturais. Um exemplo disso, no Brasil, no geral, as pessoas casam com pessoas da mesma classe social, classe média com classe média, pobre com pobre, rico com rico. Né? Quando você vai ver a faixa salarial dos casamentos no Brasil, você vai ver que faixas muito próximas. Então não venham com essa de mas a classe trabalhadora. Não, não estou excluindo que é possível categorizar as pessoas dessa forma, mas é fundamental entender antropologicamente, sociologicamente, quem são essas pessoas que a gente está falando. Quem nasceu nos anos 80 sabe disso. O Brasil não tinha essa classe média baixa, essa classe média ali do meio mesmo, né? Tipo, o que era uma classe média nos anos 70, 80, né? Era uma pessoa descolada da sociedade, né? Era uma pessoa descolada em termos econômicos. A diferença entre um sujeito que era considerado classe média e um sujeito pobre era imensa, imensa. E aí você tem, com a distribuição de renda, você cria uma camada média urbana, né? Que inclusive você começa a ter um padrão de consumo diferenciado. Um exemplo disso, para a galera que está aqui, o Álvaro adora isso, videogame. Videogames explodem nos anos 90 no Brasil justamente por conta da existência de uma classe média. Sabe? As crianças podiam ter videogame, sabe? Tênis, roupa de marca, tudo se vem com isso. Sabe? Então essa que é a grande questão. Entendeu? Tipo assim, esse que é o padrão. Você tem que entender qual é o contexto que essas pessoas estão inseridas. Um médico e um bancário têm realidades socioeconômicas muito distintas. Um bancário, sim. Um bancário é um banqueiro. Né? Porque também as pessoas confundem bancário com banqueiro. O cara que trabalha na porta do caixa não é a mesma coisa. Banqueiro não é classe média, né? Banqueiro não é classe média. São coisas muito diferentes.